Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o sofrimento produtivo. Então, nós estamos aí numa crescente dentro desse tema. Vai ter mais 3 mensagens ainda, a gente encerra a série. Tenham paciência, mas é um conteúdo inteiro que eu quero passar para vocês dentro desse tema que é bem importante, ok? Então hoje o tema é o sofrimento produtivo. Eu queria que você abrisse já a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 13. Ok? Nós vamos expor, não tão detalhadamente, mas vamos expor esse texto, então que você possa abrir e permanecer aí. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Vamos ler? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores sobre si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém, irmãos? Essa é a 4ª mensagem da série Entristecidos, mas sempre alegres, que é uma resposta bíblica. A ideia dessa série é ser uma resposta bíblica ao sofrimento e à dor. E eu quero reforçar aqui uma observação que já fiz em pregações passadas. O sofrimento, como nós veremos ao longo aí da mensagem, ele pode levar ao crescimento pessoal e também a capacitação e transformação de caráter, transformação de filosofia de vida, transformação muitas vezes do seu relacionamento com Deus e até mesmo com o próximo. Ou seja, o sofrimento pode ser uma bênção, mas o sofrimento não é, isso que eu quero frisar, não é o principal instrumento de Deus para nos tornar pessoas melhores. Deus tem outros meios também eficazes. E eu preciso frisar isso, porque não é masoquismo ou apreciação da dor que nós estamos defendendo aqui ao fazer uma série que fala do sofrimento, da dor, mas pelo contrário, o que nós queremos é apresentar a perspectiva cristã sobre o sofrimento
e quais os benefícios e quais os propósitos que advêm dela, ok? Então, na pregação passada a gente falou aqui sobre não desperdiçar o sofrimento. O sofrimento é inevitável, né? Curto, fraco, médio, intensos, longos. O sofrimento é inevitável, então nós precisamos aproveitar, já que não podemos evitar, nós precisamos tirar proveito dele. Vimos que na perspectiva da ciência, né, assim como na perspectiva das Escrituras, da Bíblia, o sofrimento ele pode ser muito benéfico, se bem conduzido, se bem enfrentado. O sofrimento não é inútil, ele tem propósito e significado, isso tem que estar bem claro e bem certo para nós cristãos. Não é inútil. Tempos de sofrimento não são interrupções da vida, e nem, presta atenção, nem autorizações para que o povo de Deus deixe de ser íntegro ou obediente a Deus. Você pode estar num tempo bem ruimzinho, cheio de dificuldades, e em função das dificuldades você acha que agora você pode burlar o sistema, você pode fazer coisas erradas, porque você está numa ruim mesmo, então azar. Não é autorização para você fazer coisas que vão contra a vontade de Deus. Nós podemos e devemos engrandecer a Deus por meio do sofrimento. Esse é o ensino bíblico. Só que isso não acontece quando nós tratamos Deus como se Deus fosse apenas um parceiro, como se Deus fosse apenas um capacho ou um assistente pessoal nosso. Não. Nós conseguimos glorificar a Deus no sofrimento quando nós tratamos Deus como Deus, de fato, coisa que nós vimos na mensagem passada. Como cristãos, é nosso dever engrandecer e glorificar a Deus, mesmo em momentos difíceis, gente, mesmo em momentos de perda, em revés, mesmo na dificuldade. Você que é um cristão, você precisa também entender que esse é o significado e o propósito da nossa existência. Precisamos também aí glorificar a Deus, porque Deus é digno de glória, ok? Então toda a glória precisa ser dada a Deus, mesmo no sofrimento. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos diz que também há uma glória no sofrimento e na dor que não é de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus em toda área e em todo momento. Mas Paulo está dizendo que também no sofrimento existe uma glória que não é de Deus, mas é nossa, que é uma glória humana, reservada a nós. É o que diz, olha só o que diz 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável. Paulo está dizendo que aqui existe uma glória que é nossa, que advém, que vem da leve ou momentânea tribulação que estamos passando. Que glória é essa que vem da dor e do sofrimento? O texto não diz diretamente, esse texto que eu li, mas diz que existe uma glória e que ela é incomparável, que nada se assemelha a ela, não se encontra nada parecido com essa glória aí nas prateleiras e no mercado humano. Segundo a palavra de Deus, ela é superior, ela é incomparável, ela é superior a todas as técnicas e livros de autoajuda que você pode ir atrás e ler. Ela é superior a todas as terapias que podem ser oferecidas pelos melhores psicólogos e terapeutas. Ela é superior a todos os métodos coaching que tem por aí. Ela é superior. Ela é incomparável, diz as Escrituras.
Ok? Então há uma glória na dor e no sofrimento que é para nós. Mesmo que nós temos que viver para a glória de Deus, mas há uma glória que é para nós. Antes de eu seguir aqui expondo a respeito de como que o sofrimento pode ser produtivo em nossas vidas, eu quero lembrar os irmãos daquilo que diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39, que é bem importante para a gente fundamentar o que eu vou dar sequência. O que diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 39? Quem achar a sua vida, irá perdê-la. Palavras de Jesus. E quem perder a sua vida, por causa de mim, então a achará. Jesus está nos ensinando aqui que feliz é aquele que procura não a felicidade, mas aquele que concede a felicidade. A felicidade, na perspectiva bíblica, ela é um subproduto do desejo de ter algo a mais do que a felicidade. É um subproduto de ter um relacionamento pessoal, íntimo, sério, reto, com o Santo Deus revelado em Jesus Cristo. Se Deus é o bem maior das nossas vidas, então, irmãos, a felicidade, ela é um bônus. Mas se por outro lado, tudo o que você e eu almejamos for a felicidade pessoal, acima de tudo, então, na perspectiva bíblica, e que eu acredito que é a verdade, então é o que vai acontecer, então nós corremos o risco muito sério de ficar sem nenhum dos dois. Se você inverter, ao invés de buscar aquele que dá felicidade, centrar-se na busca pela felicidade, você corre um risco muito sério de ficar sem os dois, sem Deus e sem a felicidade. Como disse C.S. Lewis, uma frase dele que resume isso, ele diz o seguinte: mira o céu e a terra virá como bônus. Mira somente a terra e não receberá nenhum dos dois. Não precisa desenhar, né? Essa é a ideia bíblica a respeito de você encontrar a vida ou de você perder a vida. Se você que quer ser feliz, essa é a ideia. Por que eu quis falar aqui de Mateus 10, 39, antes de nós seguirmos adiante? Irmãos, somente quando nós fizermos da glória de Deus a coisa mais importante nas nossas vidas, em tempos de sofrimento, é que nós vamos alcançar a nossa própria glória. Que Paulo diz que existe uma glória para nós. Mas, somente quando você se concentrar na glória de Deus, a todo tempo na sua vida, inclusive em momentos de sofrimento, é que você vai alcançar os benefícios e as glórias que são reservadas por Deus para nós por meio de tempos difíceis. Então não esquece isso, não perca de vista esse princípio, essa ideia. Falar de sofrimento produtivo, a gente fica, você percebeu, a gente dá umas marteladinhas e volta em algumas coisas que a gente já falou. É a propósito, mas é retomada de assunto para fixar na mente, ok? Então, falar de sofrimento produtivo é ir na contramão da cosmovisão ocidental, materialista e secular que nós vivemos, é ir na contramão de tudo aquilo que você ouve aí, entendeu? Dos amigos, da família, dos filmes, das novelas, dos noticiários, das redes sociais. Falar de sofrimento produtivo é ir na contramão de tudo e todos. Porque o nosso mundo defende que o sofrimento é uma interrupção da liberdade de vivermos do modo como mais nos agrada.
Nós idealizamos um jeito, nós queremos viver daquele jeito que mais nos agrada. E o sofrimento é uma interrupção desse propósito. Essa é a visão do sofrimento numa perspectiva sem Deus, secular. É uma interrupção do ideal da vida em busca da felicidade. Onde as causas e as emoções que acompanham o sofrimento precisam ser eliminados ou minimizados a todo custo. Richard Schroeder, antropólogo americano, ele critica essa posição, que é uma posição majoritária da psicologia moderna, que as causas e as emoções que envolvem o sofrimento precisam ser eliminadas e diminuídas a todo custo. O sofrimento não é bem-vindo. Então esse antropólogo, ele critica essa posição. Ele diz o seguinte, as letras estão pequenininhas, eu vou ler para você aqui, ok? É um erro clínico achar que um paciente com autoestima baixa ou sentimento de incompetência ou tendência a se desvalorizar está sofrendo de padrões distorcidos de pensamento ou pensamentos errôneos. Ele segue. E se os pensamentos negativos a respeito de nós mesmos estiverem na verdade corretos? Por exemplo, então ele vai dizer, então o sentimento de covardia talvez seja mais uma avaliação correta de uma parte de nós que é covarde, do que um sintoma de um pensamento falho. Isso torna a aflição que acompanha a nossa autoavaliação não somente uma resposta natural à covardia, mas também um pré-requisito necessário para mudar essa situação. Assim sendo, por exemplo, o sofrimento, ele pode nos levar a descobrir uma significativa falta de coragem no nosso caráter. Pegando aqui a ideia do antropólogo que ele deu ali como exemplo. Por causa do sofrimento, você vai conseguir perceber uma falha de falta de coragem no seu caráter. Que uma vez trabalhada, resultará numa experiência de melhoria na sua qualidade de vida, nas tomadas de decisões, escolhas. Claro, gente, que isso não acontece de maneira automática. Sofri, ligou as luzinhas, você está vendo agora as falhas, essas coisas não acontecem de maneira automática. Eu não quero ser leviano com as pessoas que sofrem, com aqueles que estão passando momentos realmente difíceis, terríveis em suas vidas, talvez nesse momento. O sofrimento e a dor, quando intensos e desproporcionais, eles representam um grande perigo na vida das pessoas. Pode fazer de você uma pessoa muito melhor, ou pode fazer de você uma pessoa muito pior do que você era antes. O fato é o seguinte, Timothy Keller diz isso aqui: o uso da estratégia errada no enfrentamento, na maneira de lidar a dor e o sofrimento, o uso da estratégia errada geralmente significa que o caráter da pessoa se tornará mais frágil e menos integrado, enquanto a abordagem correta ao sofrimento pode gerar crescimento extraordinário. Existe uma glória incomparável para nós no sofrimento, diz Paulo, como nós vimos no texto de 2 Coríntios. O que nós cremos e defendemos é que a proposta bíblica de ver os benefícios no sofrimento, ou de aprender e crescer por meio da dor, resultam em ganhos reais
e muito melhores do que tudo que existe por aí. Não estou dizendo que tudo que existe por aí não presta, só estou dizendo para vocês que a perspectiva e o ensino da palavra de Deus, na maneira de perceber e o sofrimento e a dor, dão ganhos reais e muito melhores do que tudo que tem por aí. Como que Deus, então, usa o sofrimento para que ele seja está certo? Como que Deus usa o sofrimento para que ele seja produtivo? Essa resposta, eu já posso até ter respondido ela com outros tipos essa pergunta, desculpa, já posso ter respondido ela com outros tipos de respostas ao longo das mensagens passadas, porque é um todo que nós estamos desenvolvendo aqui. Mas hoje eu quero trazer para vocês alguns pontos. Como Deus usa o sofrimento para que ele seja benéfico, produtivo em nossas vidas. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. O oleiro está trabalhando no vaso, você nem está percebendo, mas Deus está usando a crise, um momento difícil. A Bíblia confirma as descobertas dos psicólogos, psiquiatras, antropólogos, terapeutas, de que, por mais que sejam ruins, porque semana passada a gente falou da perspectiva da ciência, e que até mesmo a ciência vê os benefícios no sofrimento, então a Bíblia, ela comprova essas descobertas em vários textos, por exemplo, no texto que nós lemos no início da mensagem, que é o texto de Hebreus 12, de 1 a 3. Mas também você vai ver em outros textos, como Romanos 8, 18 a 30, 2 Coríntios 1, de 3 a 12, 2 Coríntios 11, 24 a 12, ao 12, 10, e praticamente quase todo o primeiro livro a primeira carta de Pedro. A Bíblia ensina que Deus usa o sofrimento para eliminar, gente, as nossas fraquezas e nos fortalecer. Todos nós temos fraquezas, pontos fracos, pontos cegos, dificuldades, áreas não são muito legais, feias, de caráter. E Deus usa o sofrimento para eliminar nossas fraquezas e nos fortalecer. Nós lemos no início dessa mensagem, o texto da carta de Paulo a Hebreus 12. E agora então nós vamos usar esse texto. Queria que você abrisse lá, Hebreus 12, e deixasse aí na sua Bíblia ou no celular. De novo, do 1 ao 13. Gente, essa carta de Hebreus, ela foi escrita a um grupo de cristãos que passava por pesadas adversidades. Essa carta foi escrita por um grupo de cristãos que estava sofrendo bastante, que estava passando por um tempo bastante nebuloso nas suas vidas. O sofrimento, na perspectiva da produtividade, eu quero que você entenda que ele é como um exercício de fé. O sofrimento, na perspectiva da produtividade, ele é como um treinamento, uma imersão. Eu diria até melhor, como uma ginástica da alma. Isso é o sofrimento na perspectiva da produtividade. Veja o verso 11 de Hebreus 12. O verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nenhum sofrimento, nenhum revés, nenhuma perda, nenhuma dor, nenhuma briga, causa. A gente se alegra, né? Não parece ser legal no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aqueles que foram treinados, exercitados, que fizeram a ginástica da fé no sofrimento e na dor, vão mais tarde ter frutos pacíficos de justiça. O autor aos Hebreus está afirmando que essas experiências difíceis é motivo de tristeza inicialmente, mas depois então produz frutos nas pessoas que exercitam. Olha só que interessante. O termo grego
para a palavra exercitado, está ali no final do versículo 11 de Hebreus 12, a palavra exercitado no grego é ginásio. Ginásio, está ali projetado, que foi traduzido para exercitado. E é dessa palavra que tem a origem a outras palavras na língua portuguesa. Por exemplo, ginásio ou ginástica vem dessa palavra, gimnásio. Significa, né? O que significa exercitados? Significa submeter-se a uma série de exercícios com o objetivo de fortalecer partes fracas do corpo e melhorar as que são fortes. Esse não é o objetivo de treinamentos físicos? De uma ginástica? Fala para nós aí, Felipe, é ou não é? Não é? É. A gente vai nos submeter a uma série de atividades que envolvem o corpo todo com esse objetivo. A gente quer fortalecer áreas fortes, fortalecer áreas fracas e melhorar ainda as que já são fortes. Então, de uma certa maneira, o sofrimento, ele é a academia de Deus. Eu queria que você tivesse isso em mente, que você pensasse nisso. O sofrimento, a dor, esses momentos difíceis da nossa vida, é como se fosse a academia de Deus. É quando nós vamos para esse lugar para fazer uma ginástica na alma. Mas como Deus, afinal, pode usar o sofrimento de modo que ele seja produtivo? Tendo isso em mente da academia de Deus. Primeiro, o sofrimento, gente. Como é que eu vejo produtividade no sofrimento? Porque o sofrimento, ele transforma as nossas atitudes em relação a nós mesmos. Aí eu vejo um ganho. Aí eu vejo uma coisa positiva no sofrimento. Por isso que eu posso ser entristecido, mas alegre, né? Porque o sofrimento, ele transforma nossas atitudes em relação a nós mesmos. Isso é um primeiro benefício. Versículo 11, voltando nele. Então o versículo 11 diz que aqueles que são exercitados, treinados pelo sofrimento, nessa disciplina, então eles desenvolvem frutos, eles desenvolvem músculos espirituais. Você amadurece, você cresce, você melhora, você progride, você avança. O que eu não falei para vocês aqui ainda a respeito do termo gimnasio no grego, é que literalmente, gimnasio, literalmente, ele é exercitar-se, como foi traduzido aqui. Mas literalmente ele significa desnudo. Literalmente ele significa exercitar-se pelado. É isso que literalmente no original esta palavra significa. Exercitar-se nu. Pelo bom senso, para ninguém ser preso, é lógico que nós não fazemos isso, né, irmãos? O que nós fazemos é usar pouca roupa. Alguns eu diria que usa até bem pouquinho. Mas o normal é nós usarmos pouca roupa. Você não vai correr de calça jeans. Alguém aqui corre de calça jeans? Só se for para correr até o banheiro. Mas ninguém corre. Você vai correr, praticar um esporte, você vai botar uma roupa compatível. E essa roupa ela é curta, leve, para facilitar os movimentos. Não é? Tem a ver com isso? É o ginásio. Você precisa estar o mais desembaraçado e o mais preparado possível para esse ato, para esse exercício, para facilitar. Então o texto aqui, Paulo está dizendo que o primeiro passo para você na academia de Deus, o primeiro passo é aliviar o peso, é você remover o que impede o bom aproveitamento da disciplina ou da realização do exercício. Não ao ponto, literal mesmo, então, de ficar nu. Mas você precisa remover tudo que embaraça, tudo que atrapalha a esse exercício espiritual, esse crescimento. Bom, o significado literal, ele, da palavra gimnásio, remete
ao que o sofrimento nos proporciona. O sofrimento, ele nos deixa nu. O sofrimento mesmo, intenso, forte, né? Ele nos deixa nu. Ele revela as nossas vergonhas. Ele nos humilha. O sofrimento tem o poder de trazer à tona o que há, muitas vezes, de pior em nós. Ele nos força a ver a nós mesmos e a perceber as nossas fraquezas e feiuras. Os filtros caem. Por exemplo, o sofrimento pode nos forçar a ver a nossa falta de fé, o tamanho da nossa incredulidade. O sofrimento pode nos fazer ver a nossa preguiça, o nosso orgulho, às vezes a nossa língua afiada, às vezes a nossa insensibilidade ou falta de empatia pelo próximo, pelas pessoas, a inveja, os ciúmes que há em nós. O sofrimento, ele expõe a nossa teimosia, expõe o quanto nós somos mal-humorados, briguentos, grosseiros, mesquinhos, impulsivos, raivosos. Em situações de estresse e angústia, o sofrimento, ele lança a luz sobre essas falhas interiores ou de caráter. Nós ficamos nus. Isso tudo para que nós possamos sair do estado passivo, onde normalmente nós negamos a existência ou a seriedade dessas falhas, para uma postura mais ativa, onde nós não mais negamos, agora estamos vendo, reconhecemos e passamos a trabalhar isso, para que isso seja melhorado e aí mude também a realidade da nossa vida. O versículo 1 de Hebreus 12, ele diz que isso acontece a fim de que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De certa maneira, nós precisamos nos livrar do peso. O versículo 1 começa dizendo isso. A gente precisa se livrar dos pesos, de tudo aquilo que interfere e atrapalha a corrida. E o sofrimento, muitas vezes, essa academia de Deus, que nos faz ficar desnudo, ela está tirando peso, né, de coisas desnecessárias para que a gente flua mais nessa corrida. Então, de certa maneira, o sofrimento revela e afasta de nós os conceitos irreais que nós temos a respeito de nós mesmos. O sofrimento, ele expõe o nosso orgulho e mostra o quanto que nós somos frágeis, o quanto que nós somos falhos, finitos e pequenos. De maneira geral, as pessoas têm uma ideia extremamente irreal quanto ao controle que elas mesmas exercem sobre a própria vida. De maneira geral, nós somos iludidos a respeito do controle que nós temos da nossa vida. De maneira geral, nós nos achamos fortões, imparáveis, donos de si. Mas o sofrimento vem e nos dá a real. Ele desfaz as utopias de controle e de fortalezas próprias, nos mostrando que, na verdade, nós sempre fomos vulneráveis. A gente nasce vulnerável, você cresce, mas continua vulnerável, envelhece e continua vulnerável.
sempre fomos vulneráveis e dependentes de Deus. O sofrimento simplesmente nos leva a perceber isso. E nos faz, então, viver de acordo com essa verdade, de que somos vulneráveis e extremamente dependentes da glória e de Deus. Sem Ele, perecemos. O sofrimento nos sujeita à realidade e nos tira do irreal, uma percepção errada que nós temos a respeito de nós mesmos, irmãos. Esqueci de passar. Amém? Então esse é o primeiro benefício do sofrimento que eu quero trazer hoje. O segundo é que o sofrimento, ele muda completamente o nosso relacionamento com as coisas boas da vida, para melhor. O versículo 1 nos diz que para nós corrermos a carreira cristã, o que é a carreira cristã? A carreira cristã, ela inicia no dia que você recebe Jesus na sua vida, no seu coração, você se torna um discípulo de Jesus, e toda a sua trajetória de vida, até que você morra, até que Jesus volte, é a sua carreira. É a maneira como você vai viver e glorificar Jesus por meio da sua vida, suas escolhas, família, profissão. É a carreira cristã. E o versículo 1 nos diz que a carreira cristã precisa ser corrida sem pecado e sem peso, ou seja, livre de tudo que nos atrapalha. Então o texto aqui de Hebreus está nos dizendo que é fato, irmãos. Se você é um cristão, então você está matriculado, você está nessa maratona. Você não tem a opção de observar. Você está nessa maratona. Mas é fato que existem pesos, porque Paulo está dizendo para a gente se livrar dos pesos. Existem pesos em nossas vidas que nos deixam mais lentos, mais lentinho na fé. Você conhece alguns irmãos lentinhos na fé? Tem pesos que esses irmãos estão carregando, então isso nos deixa mais lentos, com pouco progresso na corrida, com baixo desempenho, entra ano e sai ano, e é igual, pouco progresso, não está deslanchando na corrida, é porque existem pesos. O autor aos Hebreus está dizendo, existem pesos, e que se você quer progredir, fluir, você precisa se livrar daquilo que atrapalha a corrida. E são duas ações que nós temos que ter aqui, segundo o texto. Nós precisamos se livrar dos pesos e do pecado, que são duas coisas diferentes, e olhar para Jesus. E assim a gente vai progredindo. Se livrar dos pesos e olhar constantemente para Jesus. Nessa dinâmica dessa corrida, de a gente se livrar dos pesos e permanecer olhando para Jesus, também é fato que muitas vezes Deus usa o sofrimento para que eu e você venhamos a identificar os pesos. Porque a gente está lá carregando o peso, você não está crescendo espiritualmente, você está atolado, você não desenvolve, você não vai para frente, você é imaturo, criança, e não progride. Então, às vezes, Deus permite o sofrimento, porque por meio do sofrimento você vai conseguir identificar alguns pesos, dor, pesos e tomar consciência deles. Só assim é que muitas pessoas acabam percebendo que esses pesos, Paulo fala que tem peso e tem pecado. Só assim, muitas vezes, algumas pessoas caem em si e elas vão perceber, por meio do sofrimento e da dor, que elas pegaram muitas coisas boas da vida, que são as dádivas de Deus, e acabaram dando a essas boas coisas o lugar que pertencia a Deus. Deus nos deu muitas coisas boas para a gente usufruir na vida, mas essas coisas boas eram para ser leves. Mas porque você inverteu e colocou elas no lugar de Deus, elas se tornaram um peso na sua vida. E às vezes Deus vai usar o sofrimento para mostrar para você que você transformou uma coisa boa num peso, em algo que está te atrasando. Você percebe então que algumas dessas coisas tornaram-se muito mais importantes
do que deveriam. Elas receberam uma importância além do devido. Na linguagem bíblica, isso chama-se ídolo. Você fez alguma coisa boa de Deus, transformar-se num falso Deus. E por causa do sofrimento, então nós conseguimos ver que nós estávamos dando, por exemplo, um valor excessivo ao status. Tem gente que adoece, tem gente que entra em sofrimento e angústia, porque de alguma maneira o seu status na sociedade, na empresa, na igreja, né, o seu status foi abalado, você foi prejudicado. E aí, pelo sofrimento, talvez essa cegueira seja desfeita e você percebe que você deu um valor excessivo ao status. Às vezes, pelo sofrimento, você percebe que você deu um valor excessivo ao trabalho. Você virou um workaholic, você trabalha excessivamente, então você adoeceu a sua família, você adoeceu de várias maneiras e por causa do sofrimento você percebeu que você está dando valor excessivo ao trabalho. Um valor excessivo à autoestima, valor excessivo às vezes aos bens, à opinião dos outros. O sofrimento pode nos mostrar isso. Então, nesse sentido, o revés, por mais dolorido que seja, ele é uma oportunidade única de revermos os nossos valores e princípios. E então investirmos mais tempo naquilo que realmente deve ser o nosso fundamento: Deus, a família, as pessoas, a igreja. Se você perceber e corrigir essa inversão de valores, então a queda, ela não vai te jogar para baixo, mas ela vai te jogar para cima, porque por causa dela você teve ganhos fantásticos em perceber essa inversão de transformar boas dádivas num ídolo. A momentânea tribulação e tristeza te fará, na verdade, progredir muito mais rápido e com maior, realmente, desenvoltura do que você tinha antes. Pois, nesse sentido, o sofrimento tem o poder de liberar as nossas vidas, de tudo aquilo que é pesado, de tudo aquilo que é desnecessário. Então, irmãos, o sofrimento, ele muda completamente o nosso relacionamento com as coisas boas em nossa vida. Espero que você não precise dele para ver isso. Ele recoloca os nossos olhos, conforme o versículo 2 diz, no autor da fé, que era onde nós devíamos estar, se livrando dos pesos e com o olho no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas os nossos olhos se desviaram e focaram nas dádivas. Então agora o sofrimento de novo nos coloca onde deveríamos estar, com os olhos no autor. Amém? Amém. Terceiro, como Deus usa o sofrimento para que a gente esteja produtivo? Deus pode usar o sofrimento, Deus usa o sofrimento porque Ele torna-nos mais úteis para as pessoas, especialmente quando elas enfrentam as próprias tribulações. Versículo 12 e 13 desse texto de Hebreus que nós lemos encerra, faz uma conclusão, começa a dizer, portanto, depois de falar da corrida, da disciplina, da ginástica, que Deus está te amando, que Deus está te levando para o exercício, porque Ele quer que você melhore e cresça, Ele vai concluir. E Ele diz, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés dos mancos, para que os mancos não se desviem, antes sejam curados. Irmãos, a nossa experiência com o sofrimento, a Bíblia diz que produz frutos pacíficos. Se bem encarada, como o Timothy Keller diz, na perspectiva bíblica, ela vai produzir bons frutos reais. E esse fruto, porque fruto é um alimento, esse fruto, esse benefício que veio do sofrimento que nós passamos, ele tanto alimenta a nós, tanto nos beneficia, quanto alimenta os outros. É tanto bênção para as nossas vidas, quanto também é bênção para os outros. O fato é que a minha experiência de dor torna-me mais apto para ajudar aqueles que sofrem.
minha experiência do sofrimento e da dor me qualifica e me dá autoridade para falar e me dá direito de ser ouvido por aqueles que estão aflitos. Porque eu passei por aquilo que a pessoa está passando. Minha tristeza, então ela se torna bênção e glória para o outro. Se você quiser um texto que vai explicar um pouquinho melhor essa dinâmica, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 a 7, que você pode depois ler esse texto. É uma dinâmica de como Paulo fala de que o sofrimento deles foi bênção para os outros irmãos, e agora ele quer que os irmãos, uma vez que aprenderam isso, também ajudem aqueles que sofrem. Então, a força para as mãos enfraquecidas e para os joelhos vacilantes, o auxílio para o manco, para que o caminho dele seja mais fácil, é facilitado pela experiência daqueles que sofreram antes, por assim dizer. Então, o sofrimento ele nos torna mais úteis para as pessoas. Vocês entenderam? Nós podemos abençoar outros por aquilo que nós passamos. Antes, vê se não é assim, antes de nós passarmos pelos nossos próprios sofrimentos e aflições, nós éramos tentados a considerar as pessoas que nós conhecemos que sofrem pessoas fracas. E nós não entendíamos por que essas pessoas simplesmente não sacudiam a poeira e seguiam adiante. Mas depois do nosso próprio sofrimento, nós nos tornamos pessoas mais solidárias, mais humanas, mais sensíveis e mais capazes de ajudar aqueles que sofrem. O sofrimento, irmãos, produz sabedoria e nos dá um leque de possibilidade de ajuda para aqueles que sofrem. Então isso, à luz dos dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e toda força e tal, e ao próximo como a nós mesmos, isso nos capacita muito no auxílio e na obediência ao segundo mandamento. O sofrimento produz sabedoria e um leque de possibilidades que podemos servir e ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo. Quarto e último ponto, então, dessa mensagem: como que Deus usa o sofrimento para que ele seja produtivo? O sofrimento fortalece o nosso relacionamento com Deus de maneira inigualável. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos o que eu falei aqui. Como disse C.S. Lewis, citando ele de novo: na prosperidade, Deus sussurra em nossos ouvidos, mas na adversidade, Ele grita. Se você não entendeu, é que quando tudo está bem, Deus está falando contigo, mas é um sussurro e aí você não ouve, você não dá bola para Deus. Está tudo bem, né? Uma voz fraquinha. Mas quando as coisas estão mal, então você ouve Deus. Ele grita, né? Irmãos, o fato é que o sofrimento testa a nossa relação com Deus. Ele prova a nossa relação com Deus. Quando tudo está bem em nossas vidas, como que você sabe se ama Deus ou se ama aquilo que Ele proporciona ou ama aquilo que Ele faz por você? Como que você sabe quando tudo vai bem? Para falar bem a verdade, você não sabe. Quando temos saúde, prosperidade e alegrias, é fácil acreditar que temos um relacionamento muito gostoso, um relacionamento de amor com Deus. Porém,
Apenas no sofrimento é que nós ouvimos Deus gritar uma porção de perguntas que nós não damos ouvidos na prosperidade. Por exemplo, ei, Ângelo, você me ama? Ou ama só as coisas que eu te dou? Você quis esse relacionamento comigo, Bianca, para que eu te servisse? Ou para que você me servisse? Beth, você me amava e a nossa relação estava bem só porque eu dava tudo o que você me pedia? Ou tudo o que você necessitava? E aí, irmãos? Como responderemos a essas perguntas? O fato é que o sofrimento revela as falhas e falsidades em nossa relação com Deus. Portanto, o sofrimento tem o poder de tornar-nos mais verdadeiros e mais genuínos no nosso relacionamento com Deus. O sofrimento nos leva para Deus em oração como nunca seríamos levados sem Ele. C.S. Lewis também diz: a dor é o megafone de Deus para uma sociedade que é surda. Talvez essa pandemia mundial. A dor é o megafone de Deus para uma sociedade que é surda para Deus. É uma triste realidade isso, mas é verdade. O sofrimento nos leva para Deus em oração como nunca talvez faríamos antes. Nós inicialmente a nossa oração pode ser desesperada por causa da dor. Pode ser até árida e sem vontade pela ausência de força e ânimo para quem está passando por sofrimento, aflição e angústia. Mas se não desanimar e perseverar e se agarrar em Deus, você vai alcançar níveis muito mais profundos, né? Uma glória incomparável de experiência com o amor do Pai, e vai desfrutar de alegrias e consolos inimagináveis. O sofrimento, irmãos, fortalece o nosso relacionamento com Deus de maneira inigualável, porque Ele nos faz olhar firmemente para o autor e consumador da fé, versículo 2. Ele nos recoloca na corrida. Ele nos aponta para onde a gente tem que olhar. Qual que é o destino, a linha de chegada. Ele nos ensina a considerar, o versículo 3 diz, a cada momento das nossas vidas, aquele que suportou o peso dos nossos pecados, suportou a vergonha, a culpa na cruz. Ele nos recoloca os nossos olhos no Salvador. Ele faz com que a nossa vida se torne novamente cristocêntrica. Porque você está no processo de liberar pecados e pesos, e agora os seus olhos em Cristo. O sofrimento tem esse poder de fazer isso, se você o encarar da perspectiva bíblica correta. Então, o sofrimento, que não é o tempo todo, nós não gostamos de sofrimento, nós não amaldiçoamos e dizemos que você tem que ter sofrimento para aprender. Deus pode ensinar de várias outras maneiras melhores, como eu falei, mas é uma escola, é a academia de Deus, onde nós exercitamos a nossa alma e criamos músculos, e aonde Deus faz com que nossa vida se torne mais leve, para que nós fluamos na carreira. Então, irmãos, não quero que você passe por sofrimentos desnecessários, não quero dizer que os sofrimentos são porque você está vacilando e está pecando, não é isso. Independente disso, se o sofrimento aí está, quero te dizer que há significado e propósito, você pode fazer nesse tempo difícil da sua vida, ele se transformar em algo maravilhoso. A palavra de Deus garante isso, amém? Esse é o ensino, não é inútil, amém? Há significado. Se concentre
nisso. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos e você ponderasse nisso que você ouviu. Eu nem sei se você lembra dos 4 pontos que eu falei, da introdução, tudo que foi falado aqui. Mas de alguma maneira o Espírito Santo de Deus te cutucou, te provocou em algum ponto, mexeu em alguma falha, alguma perspectiva, alguma coisa. Aí eu queria que você então transformasse esse incômodo do Espírito Santo em oração. Sobre isso que o Espírito de Deus falou com você, de tudo que foi falado aqui. Ore a Deus agora. Eu queria que você orasse em silêncio, você que está aqui na igreja, você que está em casa. Quero dar para você 1 minutinho. Nós vamos fazer silêncio, eu queria que você orasse. Abre o seu coração. Te derrama na presença de Deus, te humilhe. Deixe Deus ser Deus. Senhor Deus querido, nós somos fracos, somos frágeis, falhos, pequenos, realmente finitos. Temos um mau hábito de achar que somos grandões, inabaláveis, imbatíveis, imparáveis. E às vezes o Senhor permite o sofrimento porque a gente caia na real, que a nossa existência ela só continua porque o Senhor está sustentando, porque o Senhor é que dá, o Senhor é que tira, o Senhor é que faz, o Senhor é que sustenta as nossas vidas. Deus, ajuda-nos a passarmos pelos tempos de dificuldade, de angústia e sofrimento da nossa vida, de maneira, Deus, a não desmaiarmos na fé, como lemos ali, Deus. Mas, Deus, sairmos fortalecidos, fortes, amando muito mais o Senhor, muito mais santificados, muito mais comprometidos, muito mais entregues, muito mais tementes, que nós possamos tirar o máximo proveito e não desperdiçar o sofrimento. Ajuda-nos a ver a Tua mão, a confiar na Tua sabedoria, no Teu poder, nas Suas capacidades. Ajuda os meus irmãos a tirarem proveitos desse momento difícil das suas vidas, momento de doença, momento de perda, momento, Deus, de transições, de incertezas, de medos, momentos, Deus, de aperto financeiros, momentos, Deus, angustiantes, de solidão. Pai, abençoe os meus irmãos, socorre, ajuda eles, fortalece, em nome de Jesus, para que o Seu nome seja glorificado. E os irmãos tenham essa glória incomparável em suas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.